Paz do Senhor. Gostaria que todos ficassem de pé em reverência ao nosso Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 a 27. Amém? Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua rocha. Irmãos, nós que conhecemos a palavra do nosso Senhor, nós não podemos guardar a palavra só para nós. Nós temos que ouvir, aprender e levar as pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer a palavra, então nós somos a ponte sobre eles, para que Deus nos use e para que nós possamos levar a palavra a essas pessoas. E também, nós prudentes, que somos considerados prudentes, que nós edificamos nossa casa sobre a rocha, é sobre Deus, sobre Jesus. Que quando vêm as dificuldades na nossa vida, que todos nós temos dificuldades, mas nós possamos passar as nossas dificuldades com mais calma, né, com mais revelância, porque a gente está com Deus, a gente está com Jesus. E nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, porque nós ouvimos a palavra do Senhor e guardamos os nossos corações e levamos as pessoas que precisam. Agora, essas pessoas que ouvem a palavra, que mesmo estando dentro de uma igreja, mas não compartilham com os irmãos, não levam as palavras às pessoas que precisam, e que não edifica a sua casa, né, a sua própria casa, essas pessoas são comparadas a homens insensatos, né, que construiu sua casa sobre a areia, que veio a chuva, né, que a tempestade, que as dificuldades, e essa casa não aguentou, não suportou. Por isso, irmãos, nós devemos levar a palavra às pessoas que precisam da palavra. Nós temos que fazer o ID do Senhor, né? Levar a palavra a todas as pessoas que precisam e guardar no nosso coração que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso protetor e é dele que nós precisamos, que nós sem eles, nós não somos nada. Ele sem nós continua sendo Deus, mas nós sem eles, sem Jesus Cristo, sem a Santíssima Trindade, nós não somos nada. Por isso, irmão, vamos orar e agradecer a Deus por nós termos essa igreja aberta, para nós entrarmos aqui, para que nós possamos edificar nossa casa, edificar nossa família. Vamos agradecer a Deus por isso. Ó Deus amado, no nome do Senhor Jesus. Suas mãos levantadas lá em cima, declare com fé, com sua voz lá em cima, fala: Jesus é a minha rocha. Mais uma vez: Jesus é a minha rocha e a minha fortaleza. Não é pelo que eu vejo, mas é pela minha fé. Aleluia. A igreja de Jesus, nos seus primórdios, ela era perseguida.
ela sempre foi perseguida, mas ela sempre venceu. A perseguição, os reis, os leões, nunca venceu a igreja do Senhor Jesus. E ela nunca irá vencer. E nós somos a igreja de Jesus. Aonde está a igreja do Senhor? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declara, igreja. Estamos de pé, vencidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé, igreja, perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. O inimigo tenta de todo jeito, mas ele não consegue parar aquele que adora o Senhor. Ele não consegue parar o adorador. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declara a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja,
Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé e somos de pé. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, querido, em todo o tempo. E nessa hora eu te convido a estender as suas mãos e proclamar esse versículo comigo que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. O nosso Brasil, querido, está em 4º lugar em que tem mais evangélicos no mundo. São 30% da nação brasileira que são evangélicos. Eu te convido nessa hora a marchar no teu lugar e começar a profetizar tudo aquilo que você deseja ver no seu país, tudo aquilo que você deseja enxergar no teu país. Vamos parar de enxergar apenas aquilo que não deu certo e vamos começar a profetizar vida, vida, assim como a Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Assim, nessa hora eu te convido a profetizar a vida sobre o nosso Brasil. Comece a orar aí do teu lugar, querido. Seja um intercessor pela nossa nação brasileira nessa noite, porque se você orar, se você interceder, Deus ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Ele perdoará os pecados. Oh, aleluia, Deus. Nós declaramos, Senhor, o Brasil sarado, curado, Quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama. Reclama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar
pode se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai brotar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, Que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sararei, sua terra sararei, sararei, declara, igreja, sua terra sararei, 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 sua terra sararei, 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 sua terra sararei, 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 sua terra declare, sararei, sararei, sua terra com as palmas, sararei, 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 sua terra sararei, 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 declare, sua terra sararei, 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 sua terra sararei, 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 sua terra sararei, sararei, Aleluia. Aleluia. Esse é o tempo em que Deus separou para sarar a nossa terra, para sarar a nossa nação, para trazer um grande avivamento entre nós. Mas para nós receber esse grande avivamento, é necessário se esvaziar de nós para se encher do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em Isaías 44, versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, corrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua descendência. Isso é profecia para a nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo. Existem águas
descendo do trono de Deus para as nossas vidas nessa noite. Navegue nessas águas hoje, saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Saia daqui flutuando, saia daqui transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar um minuto para que você comece a buscar. Busque dele nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore ao seu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Peça para ele te encher. e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga: eu servirei, eu servirei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, ele vem
Como fogo vem, 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 Espírito Santo. Como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, Receba o fogo. como fogo vem, 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 Espírito Santo. Mais uma vez, como fogo, como fogo vem, 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 Espírito Santo. Ai, que andar abençoe. Espírito Santo de Deus, a Ti, somente a Ti a honra. Glória seja dada somente a Ti, Jesus. Aleluia. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar um assento, igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estou aqui hoje. Meu coração sempre está cheio de alegria quando estou aqui. Quando eu posso desfrutar e ver a casa do Senhor cheia, linda desse jeito, meu coração fica cada vez mais feliz. Louvado seja Deus para a vida de cada um que aqui está. Louvado seja Deus que Ele preparou este domingo para mim e para vocês estarmos aqui escutando a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir em 1 Reis 17. Primeira Reis 17, 8. Amém, igreja? Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando lá, à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba.
Então, indo a ela buscar-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vá, faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor te dê chuvas sobre a terra. Amém? Olha que interessante. Pedir a uma viúva para preparar uma refeição, né? Só que ela falou assim: assim vive o Senhor, amém? Que eu não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só que Elias falou: faz conforme eu te ordeno. Essa viúva tinha dificuldade. Vamos trazer para o mundo de hoje, para a atualidade de hoje. Quem daqui tem dificuldades, passa por provas. Mas assim diz o Senhor: Ele é provedor de todas as coisas. A primeira coisa que essa viúva fez foi confiar no Senhor. Quantos de nós estão confiando no Senhor? Quantos de nós estão acreditando na provisão que vem dos céus? Ela creu e teve a sua fome ressarcida. Mas ele falou: faze conforme o que Deus manda. Em Deuteronômio 28 fala que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Mas também, se a gente ouvirmos atentamente o que Ele nos diz. Em momentos de grandes dificuldades, nós somos provados. Em momentos de grandes dificuldades financeiras principalmente, o povo de Deus teme a temer. Prepara o teu melhor ao Senhor, e Ele te alimentará por muitos e muito tempo. Confiar na provisão do Senhor hoje é confiar que todas as minhas necessidades serão supridas. Essa viúva confiou. Ela estava desacreditada de tudo que aconteceu. Olha como ela estava. Ela ia fazer uma comidinha para ela e para o filho, comer a última refeição e morrer. Desacreditada. Só que o profeta falou para ela: faze conforme a palavra do Senhor. É momento de grande reflexão nessa noite. Vim falar sobre dízimo e oferta sim, mas a primeira coisa que eu vim falar é sobre a obediência. Ela obedeceu o que o profeta de Deus falou. Muitos estão sendo sinais que Deus é provedor de todas as nossas necessidades. Quem aqui quer uma fatia grande do bolo? Quem aqui quer ter suas dificuldades todas supridas? Confia e faz conforme o profeta de Deus fala. Não é a pastora, não é pastor que fala, mas sim a palavra de Deus, para confiar naquilo que Ele prometeu. Ele não é homem nem filho do homem para que minta nas suas promessas. Se Ele falou que vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, eu acredito. Eu quero passar por essa prova junto com o Senhor. Em momentos de grandes dificuldades, Ele prova a gente. Ele prova. Mas também Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. E convido a cada irmão que está aqui nessa noite a fazer prova do Senhor. E Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos de tal maneira em nossas vidas, que nós vamos ver a provisão do Senhor. Não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje. Se hoje você tem uma causa que quer que o Senhor julgue, faça prova dele. Se você ainda não dizimista em ofertante na casa do Senhor, faça a prova dele. Muitas vezes eu venho aqui falar
Sempre eu falo de testemunhos que Deus fala, eu falo do que eu vivo. No começo do ano eu tinha vários projetos, e um deles foi ter uma casa, ter um abrigo para mim morar. Eu não queria sair de um lugar e para o outro. Deus preparou um lugar de excelência para mim. De excelência, onde que eu posso falar assim, ai Senhor, muito obrigado. Mas toda a caminhada com Deus tem uma prova. E eu fiz prova do Senhor. Eu convido a vocês a fazerem prova do Senhor também. Que nessa noite, se você ainda não é um dizimista e um ofertante, por se algum motivo você parou de servir ao Senhor, ser obediente, eu convido vocês nessa noite a se levantar e falar a Deus o que vocês querem dele, e faça a prova que ele vai cumprir na sua vida. Quem trouxe seu dízimo, a sua oferta, que venha glorificando ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, glorificamos o seu santo nome nessa noite. Pai, o Senhor vem abençoando a cada membro que aqui está. O Senhor vem abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sem medida sobre toda a sua congregação, Pai. O Senhor vem abrir as janelas dos céus nesse momento, ó Pai amado. O Senhor vem abençoar cada um que aqui está. Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus provedor. O Senhor vem prover na vida de cada um aqui, Pai amado. Pai, que lança no coração dele que o bom é o servir o Senhor, ó Pai. Declaro que nessa noite chegará novidades do Senhor para cada um que aqui está, em obediência ao Senhor. Glorificado é o seu santo nome, Senhor, meu Deus. Que venha, Senhor, ser cumprida toda a sua palavra, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus bem forte. Dê um abraço e quem está do seu lado, diga: é muito bom estar com você aqui essa noite. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, depois de amanhã, dia 31 de outubro, e muitas escolas comemoram Halloween, a festa dos bruxos. A igreja do Senhor não compactua com bruxaria. Nós não usamos nossas crianças para homenagear Satanás e seus demônios. Então, você instrua seus filhos, se tiver essa festa, a não participar. Você, como pai e mãe cristão, não é obrigado a deixar seus filhos homenagear Satanás. Dia 31 comemora-se a Reforma Protestante. Nós estamos aqui no lugar buscando a palavra de Deus na sua integridade, porque um homem ousado chamado Martinho Lutero teve coragem de protestar contra várias heresias da Bíblia. A igreja comemora a Reforma Protestante no dia 31. No dia 2 de novembro tem um feriado a respeito do dia de finados. Eu quero te instruir algo como igreja. A igreja do Senhor não acende vela para morto.
A igreja do Senhor não leva comida em cemitério. A igreja do Senhor Jesus Cristo não fala com morto. Isso é uma obra antiga do ocultismo que atrai demônios. Os vivos não podem mais ter contato com os mortos, e os mortos não têm contato com os vivos. Pastor, posso trazer a memória? Aquele ente querido, traga a memória. Se você sentir de orar, agradeça a Deus pelo tempo que o Senhor permitiu que você passasse com alguém. Mas nada de orar para morto, acender vela para morto ou levar comida em cemitério. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o Evangelho nos leva a ser diferente. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Quem achou, diga amém. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Feche teus olhos, coloque a mão sobre essa palavra e diga assim: Espírito de Deus, desça sobre mim essa noite, fala comigo através dessa palavra, que o mesmo Espírito que despertou o profeta Isaías, gerando incômodo, gerando clamor, gerando lembranças, gerando saudades, seja o mesmo Espírito que me incomode essa noite a clamar por um avivamento. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando essa noite uma campanha de avivamento. Serão 4 cultos. 4 cultos. Hoje, domingo, quinta-feira, domingo que vem, no próximo domingo, 4 cultos. Nós faremos propósitos para preparar um ambiente ao nosso coração. Nesse domingo, muitos irmãos estiverem em propósito de 12 horas de jejum e 4 vigílias de oração. Eu quero lhes convidar para um propósito agora até quinta-feira, sem comer carne. Você come arroz, você come feijão, você come ovo, mas você não come carne, nem branca, nem vermelha, nem outro tipo que existe. Quem quer fazer esse propósito comigo até quinta-feira? Levante sua mão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me proponho a abster de carne até quinta-feira, ao final do culto, para manter a minha conexão em preparação nessa campanha de avivamento.
no nome de Jesus. O pacto é com Deus, não é comigo, então que você o leve muito a sério. Irmãos, o que é avivamento? O nosso ministério leva esse nome, Metodista do Avivamento. Avivamento significa gerar vida. Avivamento significa animar aquilo que um dia foi animado, mas que porventura tenha cessado o seu ânimo. A palavra avivamento não tem na Bíblia, mas nós vemos esse mover em cada tempo da história. Nós vemos esse mover em cada circuito da igreja do Senhor, seja no Antigo Testamento, seja nos dias de hoje, seja no Novo Testamento. Tem alguns avivamentos na Bíblia que me chamam a atenção. Um deles é o do profeta Jonas. Alguém já ouviu falar de Jonas? Do grande peixe que não era baleia, alguém lembra dele? Jonas pregou, e em 3 dias, quantos dias? 120.000 pessoas se arrependeram. Pregou sem microfone, sem rede celular, pregou sem carros de som. Ele levou uma palavra e 120.000 pessoas, talvez de uma sexta a domingo, talvez de uma segunda a quarta-feira, uma cidade parou. Isso é avivamento. É algo que não consegue ser gerado, é algo que não consegue ser produzido, é algo que só pode existir se for pela mão do Espírito Santo. Tem um outro avivamento que me chama também a atenção, que é a do rei Josias. Repita comigo, Josias. Ele tinha uma idade, irmão, que talvez você não imagina que alguém pudesse se assentar no trono. Josias, com 8 anos de idade, foi posto num trono. Esse menino vai crescer, e quando ele chega à sua juventude, ele ouve falar que existia uma palavra em Israel, em Judá, que havia a Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco. E quando ele ouve aquela palavra, todos os juízos, os preceitos de Deus, Josias opera a maior reforma que já houve ali na nação. Não tinha culto naquela época, havia muita idolatria. Josias manda reformar a igreja, tirar toda a sujeira, restabelece os cultos, manda destruir as imagens de idolatria, porque isso abomina o coração de Deus. E houve um grande avivamento naquela época. Tirando um pouco a questão da Bíblia, olhando para os dias que nós vivemos, um grande avivamento comentado na terra foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 1906, o avivamento da Rua Azusa. Eu gostaria que você olhasse para frente e prestasse muita atenção e visualizasse comigo. Um dia houve uma igreja metodista na Rua Azusa, só que aquela igreja fechou, ela virou madeireira. Aquele lugar começou a servir de estábulo para cavalos. Fechou, as pessoas não buscavam mais a Deus. E entra ali um homem de Deus, um pastor, conhecido como William Seymour. E ele diz assim: vamos arrumar um lugar para adorar a Deus. Então começa a limpar as baias de cavalo naquele local. E ele pôs no coração reunir pessoas para buscar a santificação e a presença do Espírito Santo. E começou um grupo pequeno de pessoas a orar ali com ele por santidade e pela busca do Espírito Santo. Em questão de pouco tempo, naquele lugar que foi madeireira, que virou lugar para cuidar de cavalo, baias de cavalo, mas que antigamente tinha raiz metodista, já não cabia mais. Começou a aparecer gente dos 4 cantos da terra, isso em 1906. Pessoas saíam dos outros continentes para saber o que estava acontecendo ali, porque ouvia falar que estava havendo um grande avivamento na Rua Azusa. Acontecia um fenômeno que chamava xenolalia.
Não sei se você já ouviu esse termo. Uma pessoa que não entendia a língua inglesa começava a orar em língua inglesa. Uma pessoa que não entendia francês começava a orar em francês. E passava franceses na porta e tinham ingleses ali nos Estados Unidos e eles ficavam abismados com aquele fenômeno. O Espírito Santo desceu de uma maneira fantástica, que não eram orações que não se entende, mas eram orações em línguas que alguém conhecia, mas que eles não percebiam o que significava. Não tinha uma plataforma, não deu tempo de arrumar um púlpito na Rua Azusa. As pessoas ficavam nas ruas. Quem tinha maior curiosidade esbarrava, ia adentrando aquele lugar que ainda tinha cheiro de cavalo. E quando procurava, não tinha pregador. E quando esperava o horário, não se iniciava culto. E quando passava no dia seguinte, não tinha instrumentos musicais. Mas tinha gente adorando, tinha gente buscando a Deus, tinha gente tempo em tempo clamando ao Espírito Santo e se ajoelhando bem próximo ao que parecia o altar da igreja. Não tinha pregador e cantor famoso, não tinha ninguém para arrastar multidão, mas tinha aquele que mexe com o coração, que é o Espírito Santo de Deus. Sentia-se aquela presença de longe. Foi uma época em que havia ainda tanta diferença entre negro e branco nos Estados Unidos, e aquela mistura de raça naquele lugar fez com que a presença do Espírito Santo invadisse. Pessoas iam buscar essa unção e levava para outro país. Gente mudava dali e ia espalhando as brasas. E nesse ano, em fevereiro, para não ficar apenas em dados históricos ou em passagens bíblicas de tantos séculos ou milênios, numa universidade também de raiz metodista, em Asbury, alguns jovens pegaram um violão e começaram a cantar louvores a Deus no campus da faculdade. A presença de Deus desceu. Os professores não entenderam, mas os alunos não voltavam para a sala de aula. De longe ouvia o barulho daquele louvor. Os professores começaram a parar de dar aula e entrar naquele salão. O culto, que geralmente tinha uma duração de 1 hora, ou aqueles jovens que ali pararam imaginando voltar para casa, não voltaram para casa. Não teve ninguém que subiu numa plataforma para pregar. Não tinha ninguém famoso, eles começaram a adorar. A cidade tão pequena começou a receber gente de outros cantos da terra. Foi um culto que durou por volta de 15 dias, ele não terminou. As pessoas rapidamente voltavam para casa e tomavam banho para voltar. Eles percebiam que já não tinham mais lugar, pararam de ir para casa tomar banho. Ficavam ali se alimentando da presença de Deus. Gente das nações começaram a ir para lá, não puderam entrar porque não tinha como, mas vários relatos diziam que quando chegava naquela cidade, eles abriam a porta dos seus carros e começavam a adorar a Deus. Tamanha presença de Deus nas ruas daquela cidade. Nós vamos iniciar essa campanha. Eu estou te dando alguns dados para que você entenda um pouco sobre avivamento, porque como profeta de Deus eu quero declarar que isso está para acontecer na nossa cidade. Eu quero declarar que isso está para acontecer no nosso meio, coisas sobrenaturais da parte do Espírito Santo. O avivamento aponta para o Espírito Santo. E é interessante perceber que todos os avivamentos bíblicos, eles vinham quando a nação estava numa perda de moral, estava enfrentando uma grave crise financeira, os poderes consumidos pela mentira e pela corrupção,
E a igreja do Senhor enfrentando na terra uma letargia, uma mornidão espiritual. Quando nós olhamos aos noticiários, quando nós vemos as notícias políticas, quando percebemos alguns caos, isso só deve trazer em nós uma convicção de que há uma grande glória de Deus está para descer na nossa terra. Louvado seja Deus, porque aquilo que mais é prometido na Bíblia, eu creio que acontecerá na nossa geração. Levante bem alto as suas mãos e diga assim: Senhor, aquilo que tu tens a fazer nessa geração, não faça sem mim, no nome de Jesus, amém? Irmãos, o que é avivamento? Eu quero nessa noite compartilhar com vocês o que é avivamento, para que você entenda muito bem em que campanha e em propósito nós vamos entrar. Avivamento é o despertamento dos crentes. Repita comigo: despertamento espiritual dos crentes. Avivamento não é uma igreja cheia de pessoas. Avivamento é as pessoas da igreja cheias de Deus. Avivamento é as pessoas voltarem a orar, voltarem a jejuar, voltarem a buscar a presença de Deus. Avivamento é um constrangimento para que eu volte a servir a Deus. Quando nós vemos na parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, todas elas dormiram. Avivamento é as virgens prudentes acordarem. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: Deus te trouxe aqui essa noite para que você acorde espiritualmente, no nome de Jesus. Irmãos, não é ficar dizendo assim: ó, você precisa servir a Deus, você precisa parar de ir em festas erradas, você precisa deixar essa má companhia para trás. Não, a própria presença de Deus no avivamento nos desperta. Não é ficar, ó, você tem que ir no culto, hein? Mas é a própria presença de Deus despertando alguém no culto. Eu quero declarar que isso vai te pegar por esses dias. O Senhor vai começar a te acordar de madrugada para você orar. Você não vai precisar de ninguém puxar a tua orelha para vir na igreja ou para servir a Deus, porque o Espírito de Deus vai apontar que esse é o melhor e necessário caminho da sua vida. O avivamento não começa lá fora, o avivamento começa aqui dentro. O avivamento não começa com aqueles que não vieram, mas com aqueles que estão à disposição de Deus. Avivamento começa de dentro para fora. Quando eu sou despertado, quando eu começo a orar mais, começa a brotar uma sede por Deus, começa a brotar uma fome por Deus, que qualquer lugar se torna lugar santo para dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Que qualquer coisa que me impede de servir a Deus rapidamente, eu não tenho dificuldade de remover para ficar com a presença do Espírito Santo. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado. Não tenha vergonha não, seja a boca de Deus nessa noite. Diga assim: eu declaro que uma unção de avivamento voltará ao seu coração, e que toda frieza, toda mornidão espiritual, toda sonolência, toda distração com o mundo e com o pecado já caíram por terra na sua vida, pelo nome de Jesus. Quem crê, quem recebe, aplauda bem forte ao Senhor. Avivamento é o despertamento dos crentes. Igreja do Senhor, se desperte para a pessoa do Espírito Santo. Mas primeiro começa de nós, porque o Senhor quer depois trazer vida no vale. O avivamento, se ele é primeiro,
o despertamento espiritual dos crentes. Em segundo lugar, o avivamento é a restauração dos perdidos. Repita comigo: o avivamento é a restauração dos perdidos. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja não é desfile de santo. Eu estou numa plataforma com alguns degraus acima de você só para que você me enxergue, mas não para que você seja levado a pensar que tem diferença de santidade neste lugar. Avivamento não é para pessoas ricas. Igreja não é palco de rico. Igreja não é clube de santo. Igreja é lugar de ex alguma coisa. Igreja é lugar de traficante, de prostituta, de divorciado, de quem foi drogado, bêbado, adulterou, fez alguma coisa. O avivamento de Deus é restauração de perdido. Se você um dia se sentiu culpado por estar aqui, se você um dia achou que não era digno ou merecedor de alguma coisa, eu quero te dizer, Jesus veio, é para você. Igreja é para você. Esse lugar está aberto, é para você. E o avivamento de Deus é para alcançar os cantos de gente perdida nessa cidade. Quando se diz que alguém caiu da graça e não pode entrar mais numa porta, é que o inferno está dentro daquele lugar. Porque a graça da igreja do Senhor Jesus se estende ao perdido. Houve um avivamento com Davi quando se juntaram a ele 400 homens na caverna de Adulão. Pessoas endividadas, amarguradas de espírito. Aqui é esse lugar. Aqui sempre vai ser um lugar de restauração. Foi por isso que esse ministério foi aberto. Porque há a segunda chance, há a terceira chance, há a quarta chance, há a quinta chance, e o avivamento continua dando chance até que Cristo volte sobre a terra. Não tem ninguém que não pode ser restaurado pela graça de Deus. O avivamento, ele é a restauração do perdido, para que eu e você entenda uma coisa. Hoje, em 2023, na nação brasileira, há mais crentes fora da igreja do que dentro dela. Há mais cristãos desviados da igreja do que aqueles que frequentam um culto dominical. O avivamento é o braço de Deus que busca essas pessoas de volta. Só que, como disse o Senhor no livro do profeta Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O Espírito é o vento de Deus, como o Senhor diz a Nicodemos, que busca, que bate na terra. O avivamento é o mover de Deus profetizado por Ezequiel no vale de ossos secos. Que ainda que alguém tenha caído, ainda que a vida tenha cessado, ainda que fique apenas ossos, para Deus vai voltar a ser um soldado valente de volta. Se o pecado roubou o seu valor, se alguém disse que você não podia mais, se alguém um dia te apontou pelos seus erros, se alguém botou o apelido na sua vida, se alguém um dia, ou até mesmo você, ou quem sabe Satanás no mais ardio pensamento, disse que não havia mais jeito para você, eu quero te dizer que quando Deus olha para o vale de ossos secos, Ele já é capaz de visualizar um exército de pé. Se você está caído, é por pouco tempo, você vai voltar a ficar de pé. Se você disse assim, eu não sei mais, você vai voltar a ser. Se você diz para mim não tem mais jeito, vai ter jeito, porque para o Espírito Santo todo vale voltará a ficar de pé como um exército. Irmão, você pode ter perdido a perna na guerra, você pode ter perdido saúde na guerra, você pode ter se distraído com o pecado na guerra, foi só uma batalha, o Senhor vai te colocar de pé novamente, você triunfará no final da guerra para a glória de Deus. Mas você precisa ter esse olhar para quem está lá fora. Nossa, fulano de tal era da igreja, vai voltar para a igreja no nome de Jesus.
fulano de tal servia a Deus, está mexendo com outras religiões, com coisa oculta, vai se arrepender e vai voltar a servir ao Senhor Jesus. Ah lá, está bebendo, está fazendo isso, não importa. Deus não está vendo o momento, Deus está vendo o futuro. Jesus morreu na cruz é para restaurar, e se restaurou eu e você, vai restaurar quem está lá fora também. Nós precisamos ter essa visão. Irmãos, quando Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, Jesus está querendo nos ensinar algumas coisas. Que o avivamento começa dentro da casa. Quando aquele que ainda vem no culto está perdido, vai voltar a ser reencontrado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus vai te achar de novo aqui dentro. Mas não é apenas com a dracma, é com a ovelha perdida. Tem alguém que não está mais aqui dentro, que foi de dentro. Tem alguém que era do aprisco. Quando eu estou dizendo aqui dentro, não estou dizendo desse ministério, porque Jesus Cristo não vê placa de igreja. Jesus Cristo vê o reino de Deus espalhado sobre a terra. Quando eu digo aqui dentro, estou dizendo dentro da igreja do Senhor, independente da denominação, seja metodista, batista, presbiteriana, assembleia, qual seja. Jesus vai buscar essa ovelha de volta. O avivamento é para a dracma que perde dentro da casa, o avivamento é para a ovelha que está lá fora. O filho pródigo não se busca. A ovelha se perdeu porque a ovelha, irmão, ela acabou distraindo, ela saiu batendo a cabeça, a ovelha é desatenta, ela saiu do rebanho. O filho pródigo conscientemente foi embora. E com esses, pastor, com esses tem que haver dentro de mim e de você uma intercessão. Um clamor intercessório para que o filho pródigo arrependa e volta. Se a ovelha perdida, por exemplo, o novo convertido que nem conhecia a Bíblia, voltou, caiu no pecado, vamos lá buscar ele. Se alguém conscientemente, depois de ter conhecido todos os mistérios e os poderes do Espírito Santo, quis ir embora, decidiu ir embora, decidiu ir para o pecado, decidiu viver uma vida, fechou os olhos, esse não se busca, mas esse se espera com expectativa, orando por ele. Com expectativa, orando. Seu filho foi batizado e saiu da presença de Deus. Se você ficar falando, vamos para a igreja, ele não vai vir para a igreja. Mas se você em expectativa ficar intercedendo, clamando e aguardando, o fogo de Deus vai alcançar onde ele estiver e ele vai voltar. O seu marido vai voltar, a sua esposa vai voltar, o seu filho vai voltar, o seu parente vai voltar. A boa obra que Jesus começou, ele há de completá-la. O avivamento de Deus é para a ovelha que está lá fora, ou é para o filho que decidiu ir embora? É aqui dentro, é lá fora. Mas o avivamento ele tem uma terceira característica. Ele não apenas enche os crentes de novo, ele não apenas busca os crentes afastados de volta, mas ele é capaz de mudar uma sociedade. Repita comigo: o avivamento transforma a sociedade. Num dos grandes avivamentos que aconteceu no país de Gales, gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer, para que você entenda que isso pode ser possível na nossa cidade, na nossa região, na nossa nação. Houve um grande mover de Deus num país de Gales. Que os carcereiros foram embora, os policiais pararam de trabalhar, não tinha mais ladrão na cidade, não tinha mais ninguém fazendo coisa errada na cidade. Quando o avivamento de Deus pega uma cidade, os policiais não trabalham mais. Pastor, vamos orar para terminar o tráfico. Vamos orar para que venha um avivamento em Miguelópolis, o tráfico termina. O avivamento de Deus invade escolas. Nossa, eu fico sabendo tanto que a polícia tem que ser chamada para ir na escola. Passa alguém de canivete, tem gente com droga. Vamos orar para que desça um avivamento naquele lugar. Porque se o avivamento de Deus atingir os colégios dessa cidade, não vai precisar mais de ocorrência policial.
Se o avivamento de Deus chegar nessa cidade, não vai ter prostituta que vai querer vir trabalhar aqui mais, mas ela vai vir para se reconciliar com Jesus nesse lugar. Se houver um avivamento nessa cidade, bares que destroem famílias vão ser fechados, terreiros de macumba vão ser fechados, lugar que destrói vidas vão ser fechados. Quando o avivamento chega, a sociedade é transformada. O que Israel está precisando é de um despertamento espiritual. Que tanto os judeus quanto os árabes, descendência de Abraão, amigo de Deus, seja de Isaac como de Israel, se eles receberem um despertamento, cessam as guerras e os conflitos naquele lugar. Há tantos lugares da terra precisando disso. E eu e você temos que necessariamente entender. Bate no peito, diga eu. Estou precisando de um avivamento. Você está precisando de um avivamento, irmão? Eu estou. Nós estamos. Porque o avivamento nos faz orar horas e horas e parece que são minutos que passaram. O avivamento nos faz imaginar que 2 cultos na semana é muito pouco e o pastor vai ter que ficar montando vigílias, campanhas de oração, porque não está dando. O avivamento nos faz ir para os lares estudar a Bíblia, e se não dá para eu ir para outra casa, então eu vou fazer do meu lar uma casa de oração. Pastor, bota o meu nome na lista que eu quero um obreiro dando estudo bíblico na minha casa. Eu quero que a minha casa seja invadida por um avivamento. O seu lar precisa de um avivamento. Tem vício na sua casa, tem gente brigando na sua casa, você no seu casamento já não está dando mais certo, é muita briga, parece que só de olhar arrepia, os filhos não obedecem, estraga uma coisa, estraga outra, nós estamos sendo dizimistas, ninguém dorme, vozes, vultos, está precisando de um avivamento no seu lar, porque o avivamento diz no livro de Malaquias, converte não apenas os corações a Deus, mas o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, e a casa se torna um pequeno pedaço do céu na terra. Os nossos lares precisam de um avivamento. A nossa cidade necessita de um avivamento. A praia da nossa cidade, as entradas das nossas cidades, a delegacia de nossa cidade, os poderes públicos da nossa cidade, cada canto dessa cidade pode ser varrida em questão de horas. Por que de horas? Porque 120 mil pessoas foram varridas num vento em 3 dias e todos se converteram diante do Evangelho. Até aquele que você acha que é duro, difícil demais de mudar, eu vou te dizer, ele se converteu na pregação de Jonas. O coração mais duro que teve em Nínive foi do próprio profeta, foi do próprio crente. Que o seu amoleça para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Irmãos, por que eu li Isaías 64? Porque o profeta, entendendo uma necessidade, ele ergue um clamor. Se você entende que há uma necessidade de avivamento na sua vida, na sua casa e dentro da sua cidade, você precisa começar a clamar. Avivamento a igreja não cria, mas a igreja provoca. Repita comigo, igreja não cria avivamento, mas ela provoca. Porque o avivamento ele é gerado no céu e na terra, mas para vir do céu para a terra precisa preparar o ambiente. O profeta diz: se tu descesses, se tu fizesses de novo. Isso é clamor. Deus, se o Senhor trouxesse aquele primeiro amor de novo no meu coração. Deus, se o Senhor visitasse a minha casa como um dia o Senhor visitou. Deus, se o Senhor tocasse no coração dos irmãos da igreja como um dia o Senhor tocou. Deus, se o Senhor fizesse nessa cidade como o Senhor fez em Nínive, como o Senhor fez em Judá, como o Senhor fez em Israel, como o Senhor fez em Asbury e esse ano nos Estados Unidos.
clamor e preparação. A preparação eu vou te instruir a cada culto. Por isso não falte quinta-feira, eu vou continuar minha ministração. Nós vamos nos preparar de hoje até quinta, sem carne vermelha. E eu quero lhe pedir uma coisa para você trazer quinta-feira. Pergunta para mim o que, pastor? Eu vou pedir para que você traga uma foto. Uma o quê? Da sua família. Nós vamos preparar uma mesa. Nós vamos botar as fotos. Pastor, ninguém em casa tira mais foto. Minha família foi criada depois da máquina fotográfica. Não tem problema. Traga no celular e bota teu celular aqui. Porque celular não é para ficar sendo mexido dentro da igreja. Bota aqui o celular com a foto aberta. No final nós vamos clamar para que um avivamento atinja a sua casa. Invada a sua casa. Toque no coração da sua família. Se está nas drogas, vai ser liberto. Se está na bebida, vai ser liberto. Se está no pecado, vai ser liberto. Se não quer saber de Jesus, vai se tornar mais crente que você, no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvor pode subir. O profeta Abacuque diz assim: aviva tua obra, Senhor, no decurso dos anos e no decorrer dos tempos, faze-a conhecida. Levante bem alto as suas mãos nessa hora, mas levanta com gosto, quem quer mesmo, e comece a clamar para o Espírito Santo trazer um avivamento na sua fé. Fala para Ele avivar a sua vida espiritual. Ah, pastor, eu sinto um desânimo para ir para a igreja. Você está precisando de um avivamento. Pastor, eu fico tão cansado, por isso que eu não vou nos estudos bíblicos. Você precisa de um avivamento. Eu sei que eu preciso servir a Deus. Deus já falou, mas eu não consigo pôr a mão no arado. Você precisa de um avivamento. E Ele está à disposição. Deus diz assim: eu derramarei água sobre sedento. Deus não diz que derrama água para quem está de barriga cheia. Deus não derrama água para quem já deu uma bebida em alguns goles. Deus derrama água para quem tem sede. A sede pode ser demonstrada através da tua oração nessa hora. A sede pode ser demonstrada através das tuas mãos erguidas nessa hora. A sede pode ser demonstrada pelo volume do seu clamor nessa hora. Te atingir, como um raio, o avivamento vai te atingir, como chuva, o avivamento vai te alcançar. Você vai voltar a ter sede, você vai voltar a ter fome, você vai voltar a chorar na presença de Deus. Você vai voltar a ter dons espirituais. Você vai voltar a mover-se nos dons do Espírito Santo. Ninguém vai precisar falar, vamos servir a Deus, porque é você que vai pedir para botar a mão no arado novamente. Se o Senhor rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se tu descesses, ou se o Senhor descer e fizer seus grandes feitos de novo, faça os teus inimigos tremerem diante da tua presença, Jeová. como nos tempos passados, mostra teu braço forte
ó grande Rei. Desperta-te, ó braço do Senhor, como nos dias antigos. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 oh. Diga, fere, fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, oh, oh. Diga até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Dê a mão para quem está do seu lado. Feche os corredores. Levante bem alto a mão do seu irmão. Você vai clamar por um avivamento na vida de quem está do seu lado. Comece a clamar, comece a orar. Avivamento é igual brasas de fogo, vai pegando, vai incendiando, vai tocando um ao outro. Espírito Santo de Deus, aviva o teu povo essa noite. Fere o coração de cada um com uma ferida de fome, com uma ferida de sede. Fere cada coração numa busca por orar, no incômodo para meditar, para chorar no altar, para dobrar os joelhos no chão, para brotar a mão do arado. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Remanto de mamandara barabashere de
sobre tua vida a fome pela palavra de Deus. Como disse o profeta Jeremias, você vai comer a palavra de Deus. Você vai estudar na Bíblia de dia e de noite. Como o Senhor disse a Josué e como o salmista Davi disse, você vai ter prazer em meditar na Bíblia. Eu quero declarar que você vai participar de uma casa de oração para estudar a Bíblia. Eu quero declarar que você vai participar da academia de líderes para se despertar a servir a Deus. Eu quero declarar que antes ainda que os pássaros comecem a cantar, como disse John Wesley, você vai erguer as suas orações primeiro ao trono da graça. Eu quero declarar que quem vai despertar a alva, o amanhecer, vai ser a tua oração. Eu quero declarar que você não vai ver a hora de chegar ao próximo culto só para se derramar na presença do Espírito Santo. Eu quero declarar que você vai se tornar um agente de avivamento na sua cidade, um agente de avivamento na sua escola, no local de trabalho, no seu bairro e na sua família. Se você crê, dê o teu maior aplauso ao Rei da Glória. Aplauda ao Rei da Glória. Ouça o que eu vou te dizer para irmos embora. Nenhum avivamento na Bíblia, nem nas nações da terra, teve a marca de um homem. Era a pessoa do Espírito Santo. Eu quero te convidar a se apoiar no Espírito Santo. Pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha saúde. Eu quero, irmão, te instruir a buscar o Espírito Santo. Essa campanha de avivamento, eu e os pastores vamos orar pelos irmãos só no último dia, por isso você não falte. Mas nós não vamos orar para nenhuma outra necessidade, porque se você entendeu o que eu vim ministrar essa noite, o que você está precisando não é de um emprego, o que você está precisando não é de uma cura, o que você está precisando é de um avivamento, porque isso traz todo o resto que você necessita. Deus te abençoe, em paz e em segurança você volta para sua casa, sem carne vermelha e com uma foto na quinta-feira. Continuamos.